Olá! Hoje a gente mergulha de cabeça em uma obra fascinante e, por vezes, um pouco esquecida da nossa literatura. Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida, publicado lá em 1899. A nossa missão aqui é entender por que esse livro, escrito há mais de um século, ainda ressoa de uma forma tão visceral. Não é só a história de uma menina pobre que quer vencer na vida, sabe? É quase um estudo de caso sobre como a vergonha pode se transformar no combustível para uma ambição implacável. Olá a todos. E é exatamente isso. O que torna a obra tão poderosa é a escolha da narrativa em primeira pessoa. A gente não está observando a Marta de longe. Nós estamos dentro da cabeça dela. A gente sente as humilhações, as raivas secretas, as pequenas vitórias. Júlia Lopes de Almeida nos dá um acesso, assim, irrestrito à psique de uma mulher sendo forjada no fogo da diversidade social do Brasil do fim do século XIX. E para começar, eu acho que o conto mais forte é como o livro mostra o trauma não como uma ideia, mas como uma sensação física, sabe? Quase uma cicatriz na memória. Sim, vamos começar por aí. As primeiras memórias dela são confusas, tipo um sonho, menos por dois momentos que são de uma clareza que chega a ser aterrorizante. O primeiro é a morte do pai. Ela não fala da dor da perda, mas do horror físico de ser forçada a beijar um cadáver. Ela descreve o frio e o cheiro que deram náuseas nela. É uma memória tátil, uma repulsa que fica no corpo. E essa é a genialidade da autora. O trauma não é psicológico no sentido abstrato da palavra. É uma impressão sensorial. Aquele frio do corpo do pai se torna a representação da morte para ela. E a religião, naquele momento, não é consolo, é a ameaça de um Deus que castiga. A reação dela é fugir para a luz, para o calor do quintal. É uma busca instintiva por vida, sabe? Longe daquele frio. Essa memória física vai definir para sempre a relação dela com a mortalidade e o medo. E logo depois desse trauma, vem outro que redefine completamente a existência dela. A queda na pobreza. Eles perdem tudo e se mudam para um cortiço em São Cristóvão. A descrição desse lugar é brutal. É o oposto daquela luz que ela buscou no quintal. É um ambiente insalubre, violento, onde ela é agredida o tempo todo pelas outras crianças, chamada de lesma, de palerma. O cortiço funciona quase como um personagem no livro. Não é só um cenário, é uma força opressora. Se a morte do pai foi um trauma individual, pontual, o cortiço é um trauma coletivo e contínuo. É o lugar onde a inocência dela é sistematicamente destruída. E no centro disso tudo está a figura da mãe, que é o retrato do sacrifício. Marta a descreve como tísica e exausta, uma mulher cujo corpo está literalmente se desfazendo para garantir a sobrevivência das duas. É uma imagem muito forte. A mãe como essa figura silenciosa, definhando enquanto trabalha como engomadeira. O corpo dela, velho e russo, se torna o preço da vida delas. Mas é nesse ambiente de privação absoluta que acontece uma virada crucial na percepção da Marta. Ela não apenas sente a pobreza, ela começa a entender a desigualdade. Exatamente. Tem duas cenas que funcionam como gatilhos para essa consciência. A primeira é, assim, aparentemente pequena, mas devastadora nas suas implicações. Uma vizinha, a Carolina, vê a Marta com fome e, num ato de pura generosidade infantil, divide com ela um pedaço de carne. A mãe da Carolina vê a cena, arrasta a filha para dentro e a espanca violentamente. Nossa, essa cena é terrível. Porque a primeira lição de Marta sobre a estrutura social não vem de um livro. Vem do som de uma criança apanhando por ter sido gentil. Ela entende ali, de forma visceral, que a pobreza é tão extrema que a generosidade é um luxo proibido. A comida não se compartilha, é um recurso pelo qual se luta. Pois é a primeira vez que ela percebe que a sua fome pode causar dor em outra pessoa. Mas o golpe de misericórdia na inocência dela vem logo depois, na famosa cena do espelho. A mãe a leva para a casa de uma freguesa rica e lá ela conhece Lucinda, uma menina da idade dela que tem tudo que ela não tem. Roupas de luxo, uma boneca perfeita, conforto. E a Lucinda a leva para frente de um espelho enorme. Esse momento é o ponto de virada do romance inteiro, né?
Pela primeira vez, a Marta se vê através dos olhos do outro. Ela se compara com a Lucinda e o que ela sente é nojo de si mesma. Ela se descreve como triste e feia, pálida, com as pernas magras, o vestido todo esgarçado. É a invenção da vergonha. Antes daquele espelho, Marta era pobre, mas ela simplesmente era. Diante do reflexo, ao lado de Lucinda, ela se torna inferior. A pobreza deixa de ser uma condição material e vira uma falha estética, moral. A identidade dela é fraturada naquele instante. Ela não é mais só a Marta, ela é a não Lucinda. E essa comparação vira o motor da vida inteira. E para completar a humilhação, a mãe de Lucinda dá a ela um vestido usado como esmola. Essa palavra a destrói. Por que essa palavra em específico é tão devastadora para ela? Porque esmola é a palavra que oficializa a condição de subalterna dela. Não é um presente, não é uma ajuda, é um carimbo social. A palavra a coloca numa caixa da qual ela vai passar o resto da vida tentando escapar. A partir dali, a ambição da Marta não é mais só sobre ter comida ou uma casa melhor. Vira uma missão para destruir aquela imagem no espelho, para provar que ela não é a menina da esmola. A inveja e a humilhação viram o combustível dela. O que nos leva ao próximo ponto: o preço dessa ambição. A rota de fuga que ela encontra é a escola. A educação é a arma dela. Mas a escola, assim como o cortiço, é um reflexo da sociedade, com suas próprias crueldades e hierarquias. Sem dúvida, e a primeira grande prova moral dela acontece ali. Ela faz amizade com a Matilde, uma menina mulata que é a única amiga dela e que a ajuda nos estudos. Quando a Matilde é acusada, provavelmente de forma injusta, de roubar uns sapatinhos, a escola inteira se volta contra ela. E a Marta, que devia lealdade a ela, cede à pressão social. Ela abandona a amiga. Ela se junta ao grupo que a ostraciza para garantir a própria aceitação. É um ato de autopreservação, mas que a corrói por dentro. Ela mesma descreve isso mais tarde como uma grande nódoa imperecível, uma mancha que nunca sai. É a primeira grande concessão moral que ela faz em nome da sua ascensão. Ela aprende da forma mais dura que, para subir naquela estrutura, às vezes é preciso deixar alguém para trás. É uma escolha cínica, mas compreensível dentro da lógica de sobrevivência que ela aprendeu. Ela troca a lealdade pela aceitação do grupo dominante, que é personificada na sua nova amiga, a popular Clara Silvestre. E para ser aceita pela Clara, ela começa a mentir. Ela inventa uma intimidade com a rica Lucinda, a mesma menina do espelho, construindo uma identidade falsa para se encaixar. Então, a ambição dela já nasce com um custo ético altíssimo, traição e mentira. Exatamente. A ambição dela não é pura ou nobre. É uma força desesperada, nascida da vergonha, e ela está disposta a pagar o preço. É nesse contexto que o sonho de se tornar professora ganha forma. Não é um sonho vocacional. É um plano de vingança. Ser professora significa independência financeira, respeito e, acima de tudo, a chance de sair do cortiço e nunca mais ser a menina da esmola. E como se esse combustível não fosse suficiente, vem uma revelação que joga ainda mais lenha nessa fogueira. A mãe finalmente conta a verdade sobre a ruína da família. O pai não morreu de doença, ele se suicidou. Sim, ele foi acusado de roubar a firma onde trabalhava e se matou para não ser preso e desonrado publicamente. Essa revelação muda tudo. A missão da Marta se expande de forma dramática. Agora não se trata só de escapar da pobreza pessoal dela, trata-se de restaurar a honra do nome da família. A ambição dela ganha um peso quase trágico. Ela precisa vencer não só por si mesma, mas para limpar a mancha deixada pelo pai. Então, com essa determinação quase fanática, ela finalmente consegue sair do cortiço com a mãe. Mas mesmo quando o cenário muda, o trauma social a persegue. Tem aquele episódio em que um rapaz elegante a segue até a porta do cortiço e o pavor que ela sente de ser descoberta na miséria é o que a impulsiona a se mudar de vez. A vergonha ainda é o motor. É o motor de tudo. E é com essa mentalidade que ela viaja para Palmeiras, a convite da professora dela para cuidar da saúde. E lá, pela primeira vez, ela encontra o que parece ser uma porta de entrada para o mundo que ela sempre sonhou. E essa porta tem um nome:
Luiz. Ah, o Luiz. Ele é a personificação de tudo que ela almeja, não é? Culto, charmoso, de boa família, o príncipe encantado que poderia validá-la e transportá-la para o universo da Lucinda. Ela se apaixona de uma forma avassaladora, completamente idealizada. Totalmente. O amor por Luiz não é sobre o homem real, é sobre o que ele representa. Ele é o prêmio máximo no jogo da ascensão social. Ele lhe dedica poemas, lhe dá atenção, e ela constrói um castelo de fantasias. Ela projeta nele todos os seus desejos de aceitação e redenção. Ele não é um parceiro, é um símbolo de vitória. E como tudo na vida dela até então, a realidade vem para destruir essa fantasia da forma mais brutal possível. No seu último dia em Palmeiras, ela o surpreende num momento de intimidade com uma jovem americana. Ela se esconde e ouve a declaração de amor deles, em inglês, o que torna tudo ainda mais alienante para ela. A cena é um massacre psicológico. Porque a desilusão não é apenas amorosa. É mais uma vez uma confirmação da sua inadequação social. Ela não foi a escolhida. O mundo dele, com conversas em inglês e elegância, era impenetrável para ela. O castelo desmorona e a joga de volta para a imagem da menina pobre no espelho. A dor é tão intensa que ela adoece fisicamente, o que mostra como o corpo dela reage às feridas da alma. E o que eu acho mais interessante é como ela reage a esse golpe. Depois da doença e da tristeza, ela não desiste. Ela transforma essa dor em mais combustível. A vingança dela contra o Luiz e contra o mundo que ele representa vai ser a independência dela. Ela mergulha nos estudos com uma fúria renovada. É a resiliência dela. Cada golpe a torna mais dura e mais focada. E ela consegue. Ela se torna professora. E numa ironia cruel do destino, a nomeação dela sai exatamente no mesmo dia em que o Luiz se casa com outra prima, a Leonor, reforçando a ideia de que aquele era um clube fechado onde ela nunca seria admitida. A vitória profissional dela coincide com a sua derrota amorosa definitiva. É o momento em que ela parece entender que o sonho romântico não era para ela, e é aí que surge a figura do Miranda, um solicitador mais velho, um homem bom, estável, que se apaixonou por ela de uma forma bem inusitada, lendo as cartas que ela escrevia para a mãe. O Miranda é o oposto do Luiz. Ele não representa a fantasia, ele representa a realidade, a segurança, o respeito, a estabilidade. Ele não se apaixonou pela imagem dela, mas pelas palavras, pela inteligência dela. E a decisão da Marta de aceitar o pedido de casamento dele é o ato final da sua formação. Ela hesita, mas acaba aceitando. É quase como se ela estivesse assinando um contrato, sabe? Não vivendo romance. Exatamente. É uma decisão pragmática. É a resignação consciente de que a vida que ela pode ter não é a vida que ela sonhou. Ela troca a paixão idealizada do Luiz pela segurança sólida do Miranda. É o ápice do seu realismo forjado a duras penas. Ela garante sua posição social, sua estabilidade, sua segurança. Ela venceu o jogo, mas nos termos do mundo, não nos termos do seu coração. E o livro termina de uma forma incrivelmente melancólica. Uma semana depois do casamento, a mãe de Marta morre. É como se, ao ver a filha finalmente segura, ela pudesse, enfim, descansar. Essa morte é a chave de tudo. Revela que a força sobre-humana da mãe era mantida apenas pela missão de proteger a filha. Uma vez que a missão está cumprida, o corpo, exausto por uma vida de sacrifícios, finalmente cede. Marta conquista tudo o que buscou. Estabilidade, respeito, um nome limpo. Mas no momento da sua vitória, ela perde seu único pilar, a única pessoa que a amou sem condições. É um final agridoce. Ela tá segura, mas está sozinha. Ela escapou do cortiço, mas pagou um preço enorme por isso. E essa é a grande questão que o livro nos deixa. Marta constrói uma vida segura sobre as ruínas de seus sonhos e de suas lealdades. Ela alcança a ascensão social, mas se esvazia no processo. E isso nos faz pensar sobre a própria natureza da vitória. Se para vencer você precisa aniquilar partes essenciais de si mesmo, seus afetos, seus ideais, sua lealdade, isso pode realmente ser chamado de sucesso? Ou é apenas uma forma mais sofisticada de derrota?
Para quem quiser se aprofundar em detalhes no meu livro Análises Literárias Completas 2026, o link de compra do livro está na descrição. Muito obrigada pela audiência, por acompanhar mais essa análise aqui no canal Literatudo. E fica um convite final para que leiam a obra na íntegra. Vivenciar Memórias de Marta em detalhes é mergulhar na jornada comovente e na densidade psicológica de uma personagem inesquecível da nossa literatura.